Olá, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão ouvindo, que entraram nesse vídeo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família. Neste áudio que estamos gravando aqui hoje, eu quero ler uma palavra de Deus muito maravilhosa para abençoar a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela sempre abençoa a nossa vida. Bênçãos não é só aquelas bênçãos que a gente ganha, né? Um emprego, uma coisa assim, física, né? Mas também quando de alguma forma nos ajuda na nossa mente, na nossa compreensão, também é uma bênção. E eu quero ler aqui hoje no livro de Romanos, o capítulo 14, aqui no versículo 6 em diante, que está escrito assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. O 8 diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E eu estava lendo esta palavra, achei maravilhosa, né? Estava assim refletindo que tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós devemos ter isto conosco, que nós estamos fazendo para Deus. Se houver uma necessidade de nós fazer um bem, servir alguém, fazer um benefício para alguém, isto nós devemos ter consciência que devemos fazer para Deus, né? E ali começa dizendo aquele que come, né? Se alguém crê que não comendo está fazendo para Deus, está fazendo para Deus. E se alguém come ou faz, é para Deus também. Então, nós devemos sempre pensar que nós temos que viver para Deus. E viver aqui nesta vida para Deus, porque o Senhor Jesus, ele veio nesta vida para pagar o preço. O Senhor Jesus, ele não julgou ninguém aqui nesta vida. Aqui diz, né, ele falou aqui, no 11, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. E nós devemos, cuidar bem da nossa vida, porque haveremos sim de dar conta da nossa vida para Deus. Não é verdade? Tudo que nós fizer nesta vida, nesta terra, nós haveremos de dar conta para Deus. Ali está escrito que todo joelho se dobrará diante de Deus, né? E que toda língua confessará. Mesmo aqueles que não crê e não serve a Deus, um dia vai ter que dobrar os joelhos diante de Deus e confessar que Deus é Deus. Ainda que não haja mais jeito para esta pessoa, porque muitas vezes nós vemos aqui na Bíblia que nós precisamos servir a Deus e andar nos seus caminhos, né, crendo e aceitando Jesus, para que nós tenhamos a vida eterna, porque Ele nos prometeu e nós temos certeza que teremos uma vida eterna com Ele. Mas nós devemos ter sempre isto conosco, que nós devemos, tudo que nós puder fazer de bem,
devemos fazer para Deus. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui, ele não julgou ninguém aqui na terra. Ele não fez males para as pessoas, mas o Senhor Jesus, ele supriu as necessidades. Nós vemos que quando o Senhor Jesus estava em um lugar e havia uma multidão que seguia ele, e aí já era tarde e não havia onde comprar comida, não havia como ter comida para toda aquela multidão. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para eles e se compadeceu de toda aquela gente. Aí ele fez um milagre, multiplicou os pães e peixe, e a Bíblia diz que todos comeram, se fartaram e ainda sobrou comida. Então o Senhor Jesus fez isto para nos dar uma lição, que nós devemos servir sim, sem julgamento, né? Porque o Senhor Jesus não julgou, ele não disse o que essa gente está fazendo em vez de trabalhar, mas ele teve misericórdia e deu de comer toda aquela multidão. Curou os doentes, deu vista aos cegos e fez prodígios e maravilha, fez o bem para todo ser humano, para nos deixar como lição, como exemplo, para que nós possamos servir a Deus desta forma, fazendo o bem, se comportando bem com as pessoas, e que toda a nossa vida, de uma forma geral, a nossa vida, ela possa ser um testemunho para Deus, não é verdade? Que toda pessoa possa olhar e dizer: este realmente é crente, realmente esta pessoa é mesmo um cristão, olha o que ele fez, olha o comportamento dele, olha que pessoa boa, não é verdade? Então, cada um de nós haveremos de dar conta de nós mesmos para Deus, e não adianta nós julgar ninguém. Não havemos de fazer isto, porque isto não agrada a Deus. E o Senhor Jesus nos veio salvar, veio perdoar as nossas dívidas, pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar. E nós não temos que pagar mais nada por isto, porque Ele já fez isso. Mas nós devemos se comportar da maneira que Ele nos ensina. Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Está escrito assim na palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Então esta é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês neste dia, nesta tarde, né? Para a gente pensar como estamos nós nos comportando nesta vida, né? Será que nós somos aquela pessoa crítica, que em tudo nós estamos criticando? Ou nós estamos vendo assim como Jesus viu, né? Se nós observar a palavra de Deus, o Senhor Jesus via de uma maneira bem diferente as coisas. E não assim como muitas vezes nós, até sendo crentes, nós se comportamos, né? Mas que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e que esta palavra sirva para que nós venhamos a refletir, né? E andar mais com Deus, servir melhor a Deus e fazer a sua vontade. Esta é a mensagem que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe cada um. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.